e tornando o tratamento mais difícil. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha Eu conversa acho com o o Dr. Francisco. contrário, às vezes você Agora, excesso de Dr. investigação Francisco, considerando pode dois vilões muito transformar o tratamento numa coisa mais difícil, não o oposto, entendeu? Não ir lá e fazer um monte de exame, da investigar. atualidade, celular e tablet. Não dá pra gente abrir mão deles. Teste, Então, né? o que fazer? Porque já que você citava a causa, eu posso considerar que o celular pode ser uma causa de uma dor que eu tenho na cervical. O que dá pra fazer pra não virar uma vítima, uma presa fácil desse, ou pelo menos mais fácil desse vilão? Bom, existem várias coisas que podem ser feitas. E, de fato, o celular intensificou muito as dores no pescoço. Existe uma condição de saúde descrita recentemente, que é o pescoço de texto, text neck, ou pescoço de digitador, conhecido vulgarmente como pescoço de smartphone, que é, ao angular 25 graus a cabeça, você tem um aumento de 100 a 150% nos discos intervertebrais, que são amortecedores que nós temos entre cada vértebra, e nas articulações da coluna. Isso, invariavelmente, vai levar a uma... Vai passar alguma live que eu não fale de teste neck? Eu não pode dizer, é karma, cara, é karma por eu ter feito aquele vídeo em 2000 e sei lá quanto, 15, falando desse teste neck, entendeu? É karma, eu já voltei atrás, universo, não precisa ficar me mandando. Então, mais uma vez, o teste neck, né, cara? Então, esse artigo lá, que é uma assim, é um artigo de ciência básica, basicamente de alavanca, de biomecânica de alavanca, e ele sugere que a nossa cabeça pese muito quando vai para frente. Faz um sentido em termos de alavanca e tudo mais, mas a nossa cervical é super resiliente, como já disse outras vezes, vou repetir para quem não assistiu, a gente já tem estudos que testaram a hipótese do teste neck. E não existe correlação entre a anteriorização da cabeça, o uso de celular e dor na cervical. Vai ficar gravado sim, pessoal, tá? Pode ir, tá bom? Vamos ver o que mais. Degeneração, ao envelhecimento precoce. Então, o ideal, não dá para dizer para a pessoa não use celular, isso é impossível. É se adaptar às novas tecnologias, utilizando um suporte para que o celular permaneça na altura dos seus olhos e a no máximo 50 centímetros dos mesmos, evitando assim que você tenha que projetar a cabeça adiante ou para baixo para olhar para a tela. Praticar atividades físicas com regularidade, fortalecer os músculos estabilizadores do tronco, conhecer sobre ergonomia, né? A posição, por exemplo, de você sentar corretamente, a tua dorsal e a lombar tem que estar totalmente apoiada na cadeira, o joelho tem que estar 90 graus, o pé completamente apoiado no chão, não é só o calcanhar ou a ponta dos pés, dobrar as pernas, né, cruzar as pernas, que é muito comum em mulheres. Tudo isso faz com que a tua postura não seja a postura adequada. E não havendo uma postura adequada, não há uma distribuição uniforme de carga em cada um dos segmentos da coluna, e aquele segmento que está mais sobrecarregado vai adoecer antes do que deveria. Você foi falando, eu já fui me arrumando na cadeira. Eu já baixei a cadeira porque eu não estava tocando os meus pés no chão. Eu já pensei no suporte de celular que eu tenho, mas eu esqueço, na mesa do trabalho. E um outro ponto, você falou de perna cruzada. Tá, então, cara, você vê... postura, gente, mais uma vez, não tem evidência de que o que a gente entende como boa postura vai diminuir a tua chance de ter dor ou não. Como eu mostrei na última live, vai lá assistir. Um estudo em relação à cervical mostrou exatamente o contrário, a postura mais relaxada parece que protege as pessoas contra a dor na região da cervical, entendeu? Então, não existe evidência de que isso vai se reverter em você não ter dor. Não significa, inclusive é até legal a gente conversar, eu tenho que desligar daqui a pouco já, vamos finalizando. Mas é até legal a gente conversar sobre umas dúvidas que surgiram depois dessas lives que eu estou fazendo. Ai, puxa, mas eu tenho um paciente que quando eu altero a postura dele, melhora a dor. Perfeito. Pode alterar. Só não use isso como uma justificativa para o resto da vida daquele cara. Você fala assim, vamos fazer essa postura para você sentir um pouco de alívio, mas depois a gente vai ter que fazer... a gente vai ter que ser capaz de fazer essa postura que você sente dor, beleza? Beleza, vamos fazer. Vamos fazer até você melhorar um pouquinho e daqui a pouco a gente desencana disso. E você vai acompanhando ao longo dos dias, das semanas, e você vai dosando esse tipo de atenção que a postura ela deve merecer, né? Porque às vezes uma alteração na postura ou no movimento, ela de fato diminui a dor, né? Mas a gente está falando de modificação do sintoma, não é a postura em si. Entendeu? Então isso é um erro que às vezes quando a gente entra em contato com o discurso que eu trago, de que a postura tal, não é que ela não vai, você nunca vai usar, você só não vai usar ela como justificativa e você não vai usar ela para tudo, e não tem uma única postura, uma única forma que vai funcionar para todas as pessoas, entendeu? Então a gente precisa ter essa visão mais dinâmica da postura mesmo. Puta, aí o cara falou de perna cruzada, meu. É justamente a tendência que a gente tem, é mudança de postura sentado, que pode ajudar você, primeiro, a se manter levemente um pouquinho mais ativo enquanto você está sentado. Depois, pode te ajudar a ficar alternando de posturas,
né? Que é uma coisa mais interessante do que você ficar sempre na mesma postura, né? E aí ele fala que o cruzar a perna, que é uma das posturas que a gente faz quando a gente tá alternando de postura, não é legal. E aí um outro detalhe, você vê, o cara foi falando, a mulher já foi se arrumando lá. Ela falou, pô, já fui me arrumando enquanto você falava. E aí não dá pra sustentar a postura, gente. Ela se arruma agora, daqui a 2 minutos ela vai estar na postura que ela estava antes. Então é uma solução que de fato vai impactar a vida dessa pessoa? Mesmo se ela funcionasse, Eu sento muito, assim, digito, falo ao telefone na mesa do trabalho com as pernas cruzadas. E entro no ar com as pernas cruzadas. Por que isso é um problema? Bom, isso é um hábito entre as mulheres, né? É um problema porque ao cruzar as pernas, você vai utilizar mais um lado do seu corpo do que o outro. Você já está na posição sentada, que não é a posição ideal. Os estudos mostram que quando você permanece em posição sentada, você oferece 2,5 vezes mais carga nos seus discos e articulações da coluna do que de pé, por exemplo. E 10 vezes mais do que deitado. Estudo de ciência básica, tá? Primeiro, paradigma de assimetria. Não, você tá torto. Cara, não existe mais isso. Entendeu, gente? Não existe. A gente sabe que esse tipo de coisa não vai gerar aumento de dor, tá? Depois, esse lance do disco, é um estudo de 1960, 70, sei lá quando. Lá da pressão do disco. Tá, vamos supor que esteja correto, tá bom? Ainda assim, pessoal, ele foi feito em cadáver, ainda assim, o aumento de pressão, é o mesmo raciocínio da cartilagem que a gente teve, não significa que você vai aumentar a chance de ter dor. Pelo contrário, as atividades que a gente evoluiu para fazer iam aumentando as pressões discais ali. Né? Imagina uma corrida, por exemplo. Né? Então, quando você recebe essa carga, o seu corpo aprende a responder a ela. Então, ele aprende a lidar com isso. Quando você não recebe, ele não aprende. Então, proporcionar variabilidade de estímulos é sempre muito mais interessante. Aquele lance, levando o argumento ao absurdo, vamos supor então que aumenta a pressão. O problema não é você sentar, o problema é o que você está fazendo, quanto tempo você está sentando e o que você está fazendo quando você não está sentado. Porque você precisa oferecer estímulo variado para esse disco. Né? Tanto é que, lembrando agora aqui, a gente está falando de corrida, o próprio estudo que mostrou o aumento do volume do disco em corredores. Entendeu? Que vem de encontro com esse raciocínio que eu estou trazendo para vocês. Nós sabemos isso desde 1976. Então, idealmente, por exemplo, se eu trabalhasse de pé, 1976, ainda que digitando entendeu? no computador, seria melhor para mim? Essa já é uma nova realidade, Natuza. As grandes empresas, principalmente as do Vale do Silício, que são Trabalhar as de diretoras pé é dessas legal, novas mas não tecnologias, só né, de pé. que mais desenvolvem essas novas tecnologias, é muito comum você ver nos corredores dessas empresas pessoas com mesas volantes, mesas que se adaptam à altura do funcionário, com um Legal. computador para que você digite andando pelos corredores. Pô, e não mais digitar andando sentado, perfeito, o tempo inteiro. entendeu? O Põe ideal uma é que a cada, esteira. pelo menos, no mínimo, a cada 45 minutos sentado, 15 de pé. Tudo Vou bem, tentar praticar certo essa, que ele essa falou. também. Mas já que a gente está falando de postura, o que dá para fazer para melhorar a postura no cotidiano que não seja no trabalho? Porque acho que já está bem claro para quem nos ouve o que é recomendável fazer e o que não é recomendável fazer. Por exemplo, pensando em sofá, em cadeira, uso de mochila. Meu filho foi para a escola. O que pode fazer, Natuza, para melhorar a postura é se submeta a contextos motores diferentes. A sua postura ela vai se organizar automaticamente, tá? Sente no chão, ande, faça coisas que você não está acostumado a fazer, se movimente, faça atividade física. A sua postura ela vai mudando diante desses novos contextos. Pega teu filho no colo, abraça ele, dá um beijo, entendeu? Faz alguma coisa diferente. A sua coluna vai estar se expondo a movimentos diferentes. Tá? Então agora vamos ouvir o que o cara vai falar. Eu acho que ela vai falar de mochila aí também. Estou usando aqui o meu exemplo porque eu tenho certeza que é a situação de outras pessoas. A mochila era muito pesada e ele estava curvado para sustentar o peso da mochila. Então eu queria entender, em termos de postura do cotidiano, o que é que não é recomendável fazer e o que dá para fazer para evitar uma dor nas costas a partir disso. A mochila deve conter, em média, 5% do peso do corpo. Mais do que isso já passa a ser prejudicial. 5%. Uma outra coisa importante é que cadeira é ruim, mochila é ruim, porém... A criança pesa 30 quilos, 5% do corpo é 1,5 kg. É o estojo do meu filho. Cara, surreal. E outra, tá carregando peso, tá tudo certo. Não fica carregando peso o dia inteiro. A criança bota a mochila nas costas, vai até, sei lá, o veículo que leva ela pra escola, tal, caminha até a escola, algumas quadras, senta, acabou. Ela não tá com a mochila nas costas, ela volta, carrega e é exercício, cara, tá fazendo força. Entendeu? Tipo, é isso, é essa visão do corpo resiliente, forte, tanto pro test neck. Ah, projetou a cabeça tá pesando mais relativamente ao pescoço. Tá, vamos supor que isso seja verdade. O pescoço tá adaptado a receber essa carga, cara. O problema é que o pescoço que só faz isso, ou um pescoço que, entendeu, não tá sendo submetido a outros tipos de comportamentos. Isso sim eu vejo como um problema. Não a postura em si, né? O nosso corpo foi feito para suportar esse tipo de carga e pressão. O problema não é a cadeira ou a mochila, o problema é o exagero.
tanto no Exagero, peso tá ou bom, no tempo em que concordando. se utiliza. E também você tem que ter o teu corpo preparado para receber esse tipo de carga. A maioria das pessoas hoje não tem o corpo preparado porque elas não procuram fazer atividades físicas com regularidade. Tá O certo. corpo humano não foi feito para ficar parado. Parou, dá problema. Uma pesquisa revelou que 48,3% das pessoas que moram em capitais não se exercitam. A faixa etária dos 55 aos 64 anos é a mais sedentária. 56% não realiza nenhuma atividade física. E essa situação não é novidade. O Brasil já esteve no topo do país mais sedentário do mundo, de acordo com a OMS, em 2018. Eu tenho quase 80 anos. Estivemos no topo. É isso, galera. Então aí a gente tá vendo, não tá de tão ruim assim, né? Tem um monte de besteira, claro, fiquei revoltado, me deu uma revolta. Mas tem algumas coisas que dá para aproveitar, né? Então, pessoal, vou terminar ainda aqui, vou terminar esse vídeo, eu já preciso sair daqui a pouco, mas não esquece, vai deixando um like aí, compartilha o vídeo, para estimulando que eu faça sempre. A ideia é fazer toda semana, pelo menos 2 lives, né? Aqui com vocês. Então, vai fazendo aí tudo que você sabe, comenta aí, manda um chat ou manda um comentário, que tudo isso mostra engajamento e mostra para a plataforma que as pessoas estão gostando do conteúdo, tá bom? Compartilha também o que você acha que pode gostar e tudo mais. Então é isso, pessoal. Sedentarismo, né? As pessoas são inativas, então tudo isso é mais Eu não importante. sinto dor nas costas, do que não. Sabe por que postura. você tem dor nas costas? Você passa o dia sentado, você se transformou numa Aí, tartaruga, ó, o um dia Drauzio. sentado com a cabeça assim Valeu, pra fora, Drauzio. olhando o celular o tempo inteiro. Para com isso. O melhor exercício pra coluna é andar, é se movimentar. Larga a mão de ser sedentário, cara. Lembrando que toda e qualquer articulação ela é protegida por um músculo. Se esse músculo enfraquece, a sobrecarga vai ser gerada na articulação, seja na coluna, no quadril, no joelho, no pé, no ombro, e ela vai adoecer. Doutor Francisco, só de conversar Não contigo, precisa eu já tô praticar sentindo a minha isso. cervical, eu já comecei a me ajeitar, mas eu já tô com um pouquinho de dor, eu acho que eu tô sugestionada aqui. Mas olha, brincadeiras à Pessoal, ô, doutor, só de conversar contigo já senti a lombar. É isso. Dor é essa experiência subjetiva, ela tem fatores psicossociais envolvidos, ela já tem dor, como ela relatou, né? E ela já está sentindo dor de tanto discurso voltado para anatomia, para patologia que ela recebeu. A gente vai ficando com medo. Tá? A gente vai ficando com medo, a gente vai ficando com medo de se movimentar. A dor ela vai tomando uma dimensão cada vez maior na nossa percepção. E aí a gente vai percebendo cada vez mais ela, né? E você vê, eu acho que a fala aí da repórter já simboliza todo o problema que a gente tem com esse tipo de matéria. Se ela, que tem dor, conversando com o cara, já começou a ficar com dor, imagina quantas pessoas que ouviram isso também não ficaram, sacou? Depois de todo esse discurso aí, né? Então, eu acho que a gente pode tentar fazer um balanço